Cheguei! Cheguei, gurizada. Muito bom dia para todos. Que bom que vocês estão aqui. Que bom que vocês estão aqui. Vocês estão bem? Fala comigo. Olha só. Deixa eu botar para gravar aqui, só. Ô, host, me dá permissão para gravar a aula, por favor. Caramba. Chegou um esqueminha aqui, ó. Ah, boa, 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 boa. Vamos lá. Seguinte, tá? A plataforma normalmente eu olho na sexta-feira quando eu boto o tema da redação, tá? Peço desculpas caso vocês tenham colocado alguma pergunta essa semana e eu não tenha visto ainda. Mas é porque sexta-feira é o dia que eu dou atenção para a plataforma como um todo, tá? De qualquer forma, chegou uma pergunta aqui para mim, ó. Já vou começar respondendo já, mas já bom dia para Bianca, para Carol, para João Vitor e para Isadora. E para todos os outros que estão aí não me deram bom dia também. Seguinte, deixa eu ver aqui. Vou ler em voz alta aqui, então, tá? Vamos lá. 2 semanas atrás, escrevi sobre os caminhos para combater a gravidez na adolescência. Meus argumentos foram: o Ministério da Saúde se preocupa com a gravidez na adolescência de forma que distribui preservativos nos postos de saúde, porém não é eficaz porque os jovens não são instruídos a se protegerem pela falta de educação sexual nas escolas, tá? A corretora disse que eu tangenciei o tema porque eu não falei dos caminhos para combater o problema. Porém, eu disse que o caminho era a distribuição de camisinhas e educação sexual para efetivar a medida do governo. Fui muito mal naquela redação e agora não sinto mais segurança para escrever, ainda mais faltando tempo para a prova. Tá. Então, vou ter que fazer o seguinte, eu vou ter que ler esse texto. Tu tem ele? Se tu tem ele, vamos fazer o seguinte, ó, vou botar aqui, ó, um e-mail, o e-mail, @gmail.com. Pronto. Manda para esse e-mail que eu vou ler, tá? Porque assim, eu não vou discordar da corretora, até porque. Ah, anexou. Ah, então tá, então eu olho. Tá anexado na plataforma, então eu olho, tá? Porque eu não abri ainda a plataforma, vou abrir depois da aula para postar a redação de vocês, inclusive. Eu não quero daí que tenha essa discordância entre o que eu falo para vocês e o que a corretora fala para vocês, tá? Mas vão por mim. Vai no que eu te disser. Então, assim, uma coisa que é extremamente importante, tá? Que eu vou marcar novamente. Olha só, eu fiquei rouco, cara, que loucura. Bah, que loucura. Uma coisa que eu acho que é muito importante que vocês tenham em conta, tá? Falei para vocês esses tempos que esse negócio de caminhos para combater tal coisa, caminhos para isso, caminhos para aquilo. Esses caminhos é porque as pessoas não entendem as competências da prova. Então, para evitar que as pessoas não coloquem, por exemplo, a competência 5, se diz caminhos para combater, e aí isso exige que tu faça uma proposta. Então, muitas vezes os alunos confundem, professor, eu preciso falar então nos desenvolvimentos sobre esses caminhos e tal. Não, tu constrói o texto exatamente como tu sempre constrói. O padrão de escrita, ele segue exatamente o padrão que a gente já tem. De tu fazer a introdução, apontar o que vai aparecer nos desenvolvimentos, daí tu problematiza no desenvolvimento, tu fala no primeiro desenvolvimento sobre um problema, no segundo tu fala sobre outro problema, ou tu fala no primeiro desenvolvimento sobre uma causa e no segundo uma consequência. Aí é contigo. Só que tu é obrigado a fazer uma conclusão que tem essa proposta de intervenção muito clara, né? E a ideia dos caminhos para combater, ela passa exatamente por isso. Então deixa eu até ver um negócio aqui, ó. Me dá um segundinho, por favor. Eu preciso achar um negócio. Calma aí que eu vou abrir um negócio aqui pra ver se eu acho. Eu não sei se eu tenho esse material ainda, tá? Me dá um segundinho. Eu quero achar aqui.
Ah, desculpe a demora, tá? Estou procurando um material aqui, gente. Se eu acho que para ajudar a ilustrar para vocês. É... tcharam. Tá, acho que achei. Ó, preste atenção. Vocês estão vendo o slide aí com o texto? Tá. Vamos ler? Vou fazer uma correção então. Não ia fazer, mas eu vou fazer com vocês, tá? Presta atenção. Enem 2016, intolerância religiosa. Aí nós temos então o título. Eu vou fazer toda a análise e depois eu vou mostrar para vocês o porquê que eu estou fazendo essa análise desse texto. Então, prestem muita atenção, inclusive, em como é feita a correção, tá? Isso aqui faz um tempinho que eu não estou fazendo, mas é porque eu tenho que dar um gás na parte gramatical. Mas beleza, vamos nesse início de aula falar sobre a redação em cima desse texto aqui, ver o que ele tem de bom, ver o que ele tem de ruim e tentar estabelecer até como um certo padrãozinho nosso. E seguinte, eu vou botar hoje. Eu tenho esses slides aqui que eles são de redações legais, assim, tá? E aí eu vou botar para vocês na plataforma para vocês até darem uma olhadinha. Mas vamos ver o que esse texto tem de bom e tem de ruim. Tolerância na prática. Esse é o título. O que eu digo para vocês sempre? Que o título tem que ser o quê? Sintético e tem que apontar o que vai ser lido depois, certo? Aliás, deixa eu só ver se já dá para eu gravar a aula. Não. Cadê o host? Tá, eu vou começar a falar aqui, não vou mais lembrar de gravar. Então, assim, quando a gente fala tolerância na prática, ele não tá falando sobre que tipo de tolerância, e aí a gente não pode partir do princípio, todo mundo sabe que é intolerância religiosa. Não, não, olha só. Um leitor, ele não necessariamente. Vamos pegar uma coluna de jornal. Na coluna de jornal, tu vai ter os colunistas que escrevem sobre qualquer coisa. Aí ele só diz tolerância na prática. Putz, isso fica muito aberto. Que tolerância é essa? Agora, se tu diz tolerância religiosa na prática, daí tu já, é sobre isso aqui que vamos ler. Então já fica meio faltando isso, mas beleza, beleza, não tem nada de essencialmente errado, entendeu? São coisas que melhorariam o texto, mas pensando nas competências, comprova que tem competência, porque faz um título, não bota letra maiúscula nas palavrinhas se não precisa, não bota ponto final quando não precisa, entendeu? Então demonstra competência. Dá para melhorar, mas não exijo perfeição, nunca exigiremos perfeição, e já falei isso milhões de vezes para vocês. Então vamos lá. A Constituição Federal de 88, norma de maior hierarquia no sistema jurídico brasileiro, aqui tem um aposto explicando o que é a tal da Constituição Federal. Acho legal, é bom, tem gente que não conhece a Constituição. E assim, colocar essas explicações nunca é demais. Assim. Alguns vão pensar, tá, mas não é encheção de linguiça? Não, encheção de linguiça é tu dar informações desnecessárias. Aqui, tu tá fazendo um aposto para explicar o que é a Constituição Federal e qual é a relevância dela para o teu texto. Como assim relevância dela para o teu texto? Bom, se tu tá falando sobre o sistema jurídico brasileiro e sobre quanto a Constituição é relevante para esse sistema jurídico, então provavelmente esse sistema jurídico vai ser puxado no texto. Tu vai falar alguma coisa de lei, entendeu? Tu vai falar alguma coisinha do quanto tu precisa ter uma lei que seja um pouco mais severa contra essas pessoas. Então tu vai puxar a Constituição e daí faz sentido tu falar que a Constituição é relevante para as leis. Entendeu? Então, sempre o que vai dizer se é encheção de linguiça ou não é o quanto a informação que tu bota no texto é relevante para o que tu mesmo está dizendo. Se eu digo assim, a Constituição Federal de 88, criada pelo fulano de tal, fez não sei o que lá. Se esse fulano de tal não tem importância no meu texto, eu não preciso nem citar ele. Vocês entendem a diferença? É isso só que eu quero que vocês tenham em conta. Tudo que tu bota no texto tem que pensar assim, tá, isso é importante porque eu mesmo estou defendendo? Sim, é importante. Por que é importante? Porque eu dizer que o sistema jurídico brasileiro se baseia na Constituição Federal é importante porque eu vou falar de lei. Sabe? Umas coisas mais nesse sentido.
E aí chega uma dúvida aqui, ó. Quando faz aposto, como eu sei quando uso travessão, vírgula e parênteses? Sempre vou pelo feeling. Feeling é maravilhoso. Assim, gente, no aposto, travessão, vírgula e parênteses, o que tu escolher tá certo. Tá todo certo. Tu pode fazer qualquer um deles, tá? A única diferença que vai ter, na verdade, é a importância que o leitor dá. Por exemplo, quando tu coloca entre travessão, vocês não acham que isso aqui parece muito importante? Vai dizer. Tu não dá muita importância porque tá entre travessões, tu fica tipo assim, ó. Ó. Se tá entre vírgulas, às vezes passa meio batido. E se tá entre parênteses, tu nem lê. É tipo um negócio assim, sabe? É muito mais uma questão de leitura do que qualquer outra coisa. Porque tudo que tá entre parênteses, as pessoas meio que não dão bola, assim. Então eu não botaria entre parênteses. O travessão, tu já dá uma tensão foda. E a vírgula vira normal, assim, entendeu? Então depende da importância que tu quer dar para aquela informação. Eu botaria a travessão sempre que eu quisesse, assim, ó. Presta atenção no que eu tô falando, que parece que tem umas mãozinhas apontando, assim, entendeu? Mas os três estão certos. Então tá. A Constituição Federal de 88 assegura a todos a liberdade de crença. Ó. Entretanto, os frequentes casos de intolerância religiosa, e já que ó, na introdução já me diz sobre o que, que é. Na introdução tem que aparecer, cara. Na introdução você já tem que mostrar para o leitor sobre o que, que é o texto. Os frequentes casos de intolerância religiosa mostram que os indivíduos ainda não experimentam esse direito na prática. Com efeito, um diálogo entre sociedade e Estado sobre os caminhos para combater a intolerância religiosa é a medida que se impõe. Ó. Com efeito, um diálogo entre sociedade e Estado sobre os caminhos para combater a intolerância religiosa é a medida que se impõe. Tá dando algum caminho? Não, não tá dando nenhum caminho. Tá bom. Que é no desenvolvimento que pode aparecer, é na conclusão que pode aparecer, beleza, mas na introdução tu só diz o que vai ter no texto, tá? E aí, atenção, muita atenção. Qual é o caminho? Qual é o caminho? Fiquei com o caminho na cabeça. Mas qual é o caminho que essa introdução tomou? Tá? Ela puxa a Constituição para falar, ó, todo mundo tem que ser igual e tem que ter direito a acreditar no que quiser. Aí ela vai lá e diz assim, ó, entretanto, um monte de caso de merda que as pessoas ficam se avacalhando, se incomodando, faz com que esse teu direito de acreditar no que tu quiser não aconteça. Então aqui nós temos uma problemática. O mundo perfeito seria assim. Entretanto, no Brasil, não acontece isso. E aí tu termina a introdução dizendo o que poderia ser diferente, apontando o que vai ser lido no texto, apontando as causas, apontando a causa e consequência, entendeu? Mas a introdução, ela não é uma coisa muito difícil de fazer aqui. O problema é que a gente já quer meio que argumentar na introdução. Não argumenta nada. A introdução tu só tem que mostrar para o teu leitor o que vai ser lido. Tem que só mostrar para o leitor sobre o que é o texto. Então, se não aparece nada sobre intolerância religiosa na introdução, tá errado. Porque o tema é esse. Entende? Se tu tá falando sobre, sei lá, gravidez na adolescência e tu não cita gravidez na adolescência na introdução, tá errado. Porque tem que mostrar pro teu leitor que ele vai ler sobre gravidez na adolescência. Então, o que seria uma introdução da gravidez da adolescência? Seria, sei lá, no Brasil, mais de 400 mil mulheres dão à luz ainda na adolescência. Esse dado se torna impactante a partir do ponto em que percebemos que na adolescência precisa ser assegurado um desenvolvimento humano e não o incentivo à maternidade, segundo o filósofo tal. Portanto, é importante discutir sobre essa questão a partir do reconhecimento do problema X e do problema Y. E acabou a introdução. Eu Ô, acabei de senhor, fazer uma introdução que durou 15 segundos. Já vou te dar a palavra. Mas o que eu estou querendo mostrar para vocês é, se eu vou falar sobre gravidez na adolescência, isso tem que estar claro na introdução. Se eu vou falar sobre tolerância religiosa, isso tem que estar claro na introdução. Então eu posso fazer movimentos aqui de introdução dizendo, ó, o mundo perfeito seria assim, entretanto não é perfeito porque acontece isso, e isso aqui acontece por tal e tal motivo. Pronto, já temos uma introdução, tá? Não precisamos ficar muito bitolados em cima disso. Desculpa quem foi que me chamou. eu teve uma redação que eu pus segundo o filósofo tal. Eu não me lembro agora qual era o tema da redação.
Mas aí na correção, a Sora, ela botou que quando eu ponho segundo, dá sentido de dúvida. Ou seja, que a frase do filósofo, no caso, é duvidosa. Daí eu não pus mais. Tá, meu? Obrigado por compartilhar isso comigo. Vou ter que ter uma conversa, então, cara. Que não, nada a ver. Basta. Tô no impasse de como lidar com isso, tá? Desculpe. Eu gosto muito da corretora. Acho ela fantástica. E aí eu. Vão por mim. Vão por mim, pelo amor de Deus. Cacete, cara. Bah. Bah. Tem Tá. também uma dúvida que eu queria tirar contigo, Por favor. que é a gente estava até discutindo isso no grupinho dos alunos, que eu acho que era eu e a Isa e a Jardim, não sei, que a gente usava na, em alguns inícios de parágrafo em primeira análise ou em segunda análise. Daí a Suramaida, ela também não curtiu muito essa ideia aí de usar isso. Ela acha que fica um pouquinho, um tanto feio. Daí a gente Ah, também mudou. feio. Pra mim foi assim, Sor. Tipo assim, eu usava em segundo plano e ela falou: "Ah, parece que o problema é inferior". E eu Ah, concordei. não. É, Daí eu segundo comecei a plano, sim. usar, daí eu comecei a usar além disso, só que eu uso tipo além disso há umas 5 Aham, redações. E na aham. última redação ela implicou. E eu fiquei tipo: "Ué, como Não, não. assim?" Ai, 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 ai. Tá tendo uma divergência aqui de informações. Vou dar uma conversada com ela, tá, gente? Vou dar uma conversada com a Magda. Mas, assim, essa divergência é fruto, muitas vezes, da fonte que cada um foi procurar, tá? Ah, e muito da questão do costume do corretor. Então, uma coisa que eu quero deixar muito claro aqui, que eu quero que vocês entendam, é que isso nada interfere na competência dela, tá? Tipo, ela é uma baita de uma corretora, ela é extremamente competente, só que ela tá implicando com coisas que eu discordo veementemente que sejam relevantes e discordo com base em experiência de correção Enem oficial, tá? Até porque tenho aí bons anos de experiência de correção, mas isso não interfere, porque muitas vezes as pessoas podem começar agora na carreira, enfim, e serem muito boas também. Então, nunca daria um carteiraço de experiência, mas eu posso falar para vocês muito sobre a questão do manual do corretor mesmo, porque eu já falei para vocês, né? Minha noiva é corretora. Então, eu conheço de trás para frente esse manual de correção, porque muitas vezes eu fiz os estudos para correção junto com ela, assim. Mesmo que eu não seja corretor, porque eu não posso ser corretor porque eu trabalho em cursinho, porque eu, enfim. Então eu não posso ser corretor por causa disso. Mas, assim, por favor, não duvidem da competência da corretora, tá? Tipo, ela é muito competente, ela é muito boa. Só temos algumas divergências que eu vou dar uma conversada com ela. Ah, e assim, chegou uma mensagem aqui que eu acho que pode ser o caso, tá? Que ela pode pegar um pouco pesado demais para tentar elevar um pouco o nível de vocês, para tentar acostumar vocês com o pior cenário, e isso tá acabando desgastando um pouco vocês. E eu acho que, beleza, que bom que vocês estão compartilhando isso comigo. Vou dar uma conversada com ela para pedir para ela dar uma revisada nisso e tal. Uh, e, cara, que bom que vocês estão falando isso para mim, tá? Tipo, de verdade. Porque daí agora eu vou tentar resolver. Mas não duvidem absolutamente de nada do que eu falei para vocês, tá? Uh, inclusive, assim, eu tô tentando mostrar para vocês com exemplos de redações que deram certo, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode continuar mandando para mim. E, por favor, seguiem pelo que eu tô falando. Seguiem pelo que eu tô falando. Ou teve um exemplo ali que foi muito bem dado, acho que foi pela própria Isadora ali, que ela fala, quando eu usava em segundo plano. O segundo plano é segundo plano, é tipo uma coisa que ficou meio escanteado. Mas em segunda análise não tem problema nenhum, por exemplo, sabe? Em segundo lugar, não tem problema, sabe? O que eu tô só querendo mostrar para vocês é que
às vezes a correção vai pesar mais a mão para tentar acostumar vocês com uma coisa que seja um pouquinho mais elevado o nível, tá? Mas eu vou dar uma conversada com ela pra gente resolver isso, por favor. Ali chegou uma mensagem do Edu ali, ó. Também acho que é isso, que acontece porque se a gente consegue agradar a Magda, o Enem é de boa. Eu acho que ela tá sendo extremamente rigorosa para elevar o nível de vocês, tá? Daí eu vou dar uma conversada com ela, porque se ela realmente acha que tá errado fazer algumas coisas, daí beleza, a gente conversa. Mas talvez ela esteja só enchendo o saco, assim, para ver se vocês conseguem, inclusive, variar repertório. Para ver se vocês elaboram coisas diferentes e tal. Enfim, são jeitos e jeitos, tá? Senhora, eu tenho uma dúvida. Tipo, eu sempre uso dados na redação e pego de sites que eu conheço, mas a senhora disse que eu tenho que pegar de site de confiança. Como eu sei quando eles são de confiança? Muito boa. Tá, antes de ler as outras mensagens, eu vou responder isso aí. Só deixa eu fechar aqui, que tá pegando sol na minha cara. Pronto. Tá, sites de confiança. Talvez tu pegar coisas que sejam mundialmente relevantes, tipo um site do UOL, um G1, o site do Terra. Mas assim, o que eu digo para vocês, tá? Que o site de confiança, o corretor muitas vezes ele não tem obrigação de saber os sites de confiança. Às vezes tu vai usar um site que é tribom, mas que não é muito conhecido, e isso não vai tornar o teu dado irrelevante. Entendeu? Vou falar de novo. Sei lá, tu usa o site dados.com. Aí o corretor, puta, não conheço dados.com, então não gostei desse dado. Não, tipo, o corretor não. Primeiro que ele não vai sair pesquisando, porque ele tem muita coisa para fazer, mas ele não vai tornar irrelevante o dado que tu botou. Mas o quanto mais relevante for a tua fonte, melhor, né? Não adianta tu usar o IBGE para falar de, sei lá, de um negócio que não tem nada a ver com o IBGE. Entendeu? Deixa eu ver. Não, não para de mandar. Sim, concordo. Deixa eu ver o que mais. O site blevers.com. Essa é a nossa fonte a partir de agora. Segundo blevers.com. Maravilhoso. Mas assim, vou dar uma conversada de verdade assim com a Magda para expressar para ela o que vocês me passaram, tá? Mas confiem no que eu tô dizendo. Se tem uma coisa que eu só banco a full é o que eu tô dizendo para vocês. Então, fiquem bem tranquilos, tá? E seguinte, eu acho que o Edu meio que matou a charada, assim, sabe? Se vocês conseguirem tirar uma nota alta com a Magda, é porque vocês vão tirar uma nota mais alta ainda no Enem, entendeu? Ah, mas eu tirei 700 com a Magda. Não, então, pô, tem que pensar que ela tá pesando a mão a full e que no Enem pode vir mais, cara. Sabe? Umas coisas nesse nível, assim. Não desanime, por favor, tá? Ok. Vamos para os próximos desenvolvimentos. Olha como é que começa esse desenvolvimento. Em primeiro plano, bom, se o segundo plano parece que não é tão importante, então o primeiro plano parece que é muito mais importante. Vocês concordam comigo? E foi assim que começou esse desenvolvimento. E eu tô falando, obviamente, para vocês de um texto que tirou 1000. Isso aqui é um texto 1000 na prova, tá? E já era a correção da FUVEST. O que acontece é o seguinte, tá? Como é que é o processo para conseguir fazer a correção da prova do Enem? Cara, tu tem que ler uma apostila gigantesca, estudar essa apostila e fazer provas. Então tu faz provas. Se tu tirar acima de determinada nota, tu passa de fase para aí sim tu ser testado corrigindo redação. Aí tu vai ter que corrigir tipo umas 30 redações. E se tu for bem nessas correções, aí sim tu pode entrar no campo de correção, tá? Mas a correção, ela nem sempre foi assim. Tipo, em 2013, 14, a correção era muito mais por tu fazer um cadastro e tu provar que era, obviamente, formado em letras, e aí tu fazia a correção. Agora não, agora é extremamente criterioso.
tem todo um manual muito... Já tinha um manualzinho, né? Mas agora tem um manual foda que tu tem que estudar, que tu tem que ir bem, que se tu não tirar a nota necessária para passar, tu não vai ser corretor. Aí sim, aí eles selecionam os melhores corretores para ir fazer a correção. E aí prestem atenção como é que funciona a nota de vocês, tá? O mesmo texto, ele é numerado. Tipo, não aparece o teu nome na prova, mas aparece o teu número de inscrição. Que o corretor não sabe, obviamente, né? Tipo, não tá nem aí. E aí, teu texto vai ser corrigido por um corretor e ele vai dar uma nota. Sei lá, ele deu 200 na competência 1, 200 na competência 2, 200 na competência 3, deu 160 na competência 4 e 160 na competência 5. E aí a nota foi 920. Beleza, botou lá, 920. Muito bom texto. Esse mesmo texto vai para outro corretor, que não vai ver as marcações do primeiro. Aí o corretor vai lá e corrige. Aí ele, não, achei perfeito. 200 na competência 1, 200 na competência 2, 200 na competência 3, 200 na competência 4, 200 na competência 5. Tirou 1000. Achei que foi 1000. Amei. Foi maravilhoso. Maravilhoso esse texto. Aí o que vai acontecer? Vai ser a média, a tua nota final é a média das duas. Se um te deu 920 e o outro te deu 1000, a tua nota final é 960. Eu acho. Não sou bom de conta. Então, se um te deu 920, outro te deu 1000, a tua nota final é 960. E é assim que é feito. Agora, se um te deu 900 e outro te deu 600, cara, são 300 pontos de discrepância. Algum dos corretores estava bêbado. Aí vai pegar a tua prova e vai mandar para um terceiro corretor. Nesse terceiro corretor, nós vamos ter a média entre as duas notas que se aproximarem. Se o terceiro corretor te der 700, então o que te deu 900 estava bêbado. E aí vai pegar a média de 600 e 700 e a tua nota final é 650. Ou esse terceiro corretor vai te dar 800. Então o que te deu 600 estava mal demais. E aí a nota final vai ser entre 800 e 900, 850. É assim que funciona a correção, tá? E ela é assim desde 2015, 15, não sei, 15 ou 16. Mas ela está extremamente criteriosa. Então dá para confiar muito. E dentro disso que eu estou dizendo para vocês, esse texto que tirou 1000 começa o primeiro desenvolvimento com em primeiro plano. Então vocês estão entendendo que a ideia aqui é fazer vocês ficarem cada vez mais alto nível? Quando a Magda diz, o segundo plano não é legal, não é necessariamente errado. E pode ser que ela marque errado ali na correção. Por quê? Porque aqui a gente está corrigindo, a gente está tentando melhorar e tal. Mas errado não é. Assim como, botar um além disso no início da segundo desenvolvimento. Não é errado. Não é errado. Pode ser que a Magda diga, não faz isso, vamos fazer melhor e tal. Porque ela quer que vocês melhorem. Entendeu? Porque ela quer que vocês sejam muito mais alto nível. Mas eu já digo para vocês, tá ótimo. Botar além disso tá ótimo. Entendeu? E não significa que eu esteja baixando o nível. Estou dizendo que é certo, que é errado é errado. Além disso, tá certo. Em segundo plano tá certo. Pode ser melhor. Assim como aqui, que eu falei para vocês, esse título aqui, é do texto que tirou 1000. E eu perdi uns 4 minutos falando sobre quanto esse título poderia ser melhor. Pode ser melhor. Estão pegando? Pera aí. Pera aí. Vamos lá. Vamos entender isso aqui. Aconteceu uma situação que eu falei que as mulheres engravidam. Daí a senhora falou que isso é um pensamento retrógrado. Eu poderia ser descontado por isso? As mulheres engravidam, não sei. Eu tô um pouco confuso agora sobre o que é esse pensamento retrógrado. Não peguei a ideia do retrógrado. Foi mal. Desculpa se está parecendo preconceito da minha parte, que eu realmente não entendi. Achei engraçado, tá? Talvez seja contextual. Talvez. Não sei se eu peguei. Talvez, tá? Deixa eu pegar um contexto em que pode ser que isso seja retrógrado. Talvez tu tá falando sobre questões de trabalho e tu usar que as mulheres engravidam como um argumento para elas ganharem menos. Aí isso é um pensamento retrógrado. Aí sim.
Mas só dizer que mulher engravida não me parece retrógrado, parece meio que lógico, parece meio óbvio, não sei. E tem algumas, tem algumas que não, tá, eu sei, mas eu não peguei, entendeu? Desculpa se pareceu um preconceito, não foi a minha intenção. Mas aí a pergunta foi, eu poderia ser descontado por isso? O desconto vem se tu fere direitos humanos. Ferir direitos humanos vem, daí vai ser descontado sim, pode até zerar. Mas tu pode perder muito argumento, porque o argumento é ruim, entendeu? Sei lá, argumento sendo ruim, tu vai perder muito argumento. E perdendo argumento, tu vai perder na competência 3, na competência 5, na 2. Então, tu vai ficar com uma nota ruim porque o argumento é ruim, Só sabe? teve uma redação que eu citei, tipo, não foi com essa intenção nenhuma, que eu não me lembro o tema agora, mas eu acho que era essa, até, sobre que as mulheres são mais vulneráveis ao estupro do que os homens. Ah, E essa correção foi vista como machista. Ela escreveu ali na correção desse parágrafo que se eu achava isso um ato de... Eu escrevi, no caso, o machismo, entendeu? Daí eu fiquei pensando, tipo, eu fiquei duvidando do que eu escrevi, mas pois não foi é. essa a intenção. Entendo o que tu diz, mas eu não sei se eu me sinto apto a dizer se isso é machismo ou não, entendeu? Mas o que eu posso te dizer é o seguinte: tudo que tu quiser defender no texto, tu precisa provar. Então, se tu só larga assim, ó, mulheres são mais vulneráveis ao estupro. Eu acho que a palavra vulnerável parece que a mulher é frágil. Tu entende? Talvez, talvez a forma como tu construiu ela possa parecer machismo e daí tu pode reconstruir isso de uma maneira diferente. Por exemplo, assim, as mulheres são as principais vítimas de estupro. Por quê? Porque agora tu não tá dizendo que a mulher ela é estuprada porque ela é fraca. A mulher é estuprada porque ela é mais visada pelo cara. Entendeu? Daí eu acho que é uma forma diferente de abordar a mesma coisa que tu quis dizer. E outra, se tu vai defender uma coisa como essa, sempre prova. Sempre prova. Então, se tu me diz assim, ó, as mulheres são mais uh, visadas para o estupro, ou, sei lá, são as principais vítimas de estupro, tá? Me prova. Me dá um dado. Porque se tu me dá um dado, eu não tenho como discutir contigo, não é machismo. É tipo, olha só, o dado é esse, ó. As mulheres são as principais vítimas de estupro, segundo o G1, que aponta que 70% das vítimas de estupro são do sexo feminino. Daí eu não tenho nenhum teor aqui. Tem, tipo, a informação é essa. Então elas são público que eu quero que se defenda, que eu quero melhorar a vida, que eu quero mudar essa situação, entendeu? Então, tipo, a gente foge dessa questão, mas não é fugir do tipo se esconder, é do tipo não precisamos nos complicar nesse tipo de coisa. Vocês entendem o que eu tô querendo dizer? Entendi, entendi. Tá, beleza. Talvez a forma como foi colocado e tal. Deixa eu ver o que mais aqui. Tá chegando muitas mensagens legais, tá? Que bom que a gente tá tirando essa aula pra gente tirar essas dúvidas. E lembrando, amanhã tem uma aula especial, importantíssima, de português, tá? Das 9 às 11 da manhã, eu vou mostrar pra vocês um monte de coisa de português que eu não tô mostrando durante a semana, justamente pra gente dar um gás diferente que eu tô... Isso é legal, tá? Deixa eu ver o que mais tá chegando mais mensagem. Eu usei no segundo parágrafo da redação retrasada, que seria uma boa alternativa para controlar a gravidez precoce, a melhoria nos investimentos dos métodos anticoncepcionais, tanto para homem quanto para mulher, dentro do corpo social. Uh... Diz que eu tangenciei. É válido ter argumentado com isso? Depende de como foi defendido. É que, é que eu estou respondendo perguntas de vocês sem ler os textos, tá? Tô só tentando imaginar como é que foi construído isso. Para controlar a gravidez precoce, tem que melhorar os métodos anticoncepcionais. Sim, por quê? Porque depende do que foi defendido, tá? O que acontece? Se tu tá falando de estupro no texto, e o estupro sendo uma causa para a gravidez na adolescência, então melhorar métodos anticoncepcionais não faz sentido. Entendeu? Porque não é uma escolha. Agora, se tu defende que a gravidez da adolescência ela é fruto
de namoradinhos que não se cuidam, aí faz todo sentido do mundo tu falar que tem que melhorar os métodos anticoncepcionais. Vocês entendem? Tudo depende de como tá colocado no texto com base em coerência e coesão. A coerência é, se eu tô falando de estupro, não adianta eu falar de método anticoncepcional como solução. Porque o estupro é outra coisa. Tipo, é alguém te forçar a fazer o negócio. Agora, você tá falando de namoradinhos que estão ali se descobrindo sexualmente e que não se cuidam porque não usaram camisinha, aí a melhora nos anticoncepcionais, ela faz sentido. Entende? Então tudo depende do sentido que tá dando o texto. Não sei se ficou claro. Ficou. É que, tipo assim, eu usei esse argumento como tópico frasal, e depois eu disse que a mulher tem outros meios, assim, de se proteger da gravidez, enquanto o homem só tem a camisinha e a vasectomia. E a vasectomia só pode ser usada aos 25. Mas eu acho que talvez tenha ficado meio raso, assim, não sei. Tá, esse teu reconhecimento já me serve. Já me serve. É que assim, ó, tudo depende de como tu colocou isso no texto, tá? Se tu tangenciou, é que provavelmente tu nem falou sobre a gravidez da adolescência e ficou só falando da camisinha. Daí isso é tangenciar. Isso é meio que sair do tema, entendeu? Se tu fala assim, ó, não, a gravidez da adolescência é fruto desse problema aqui, esse problema a gente resolve assim, né, e tudo isso falando de gravidez da adolescência, aí beleza, não tem tangenciar. O problema é que às vezes a gente acha que segue falando, a gente acha que o leitor lembra do que a gente tá falando, mas o parágrafo inteiro é falando de camisinha. Não, peraí, você tá falando o parágrafo inteiro de camisinha? Em algum momento tem que voltar pra gravidez. Entendeu? E aí, às vezes, a gente não volta e não percebe que não voltou. E aí, isso é tangenciar assim, tá? Muitas mensagens, tô tentando dar conta aqui, peraí. Deixa eu ver. Tá, mandando isso, tá. Homens também são alvo de estupro e abuso sexual, como ilustrado em representações de prisões e cadeias. Acho válido isso. É verdade. Show. Tá ficando claro os respostas que eu tô dando pra vocês? Acho que tá esclarecendo um pouco pra vocês, né? Deixa eu ver. Comecei a fazer a minha própria avaliação de enviar para ela, para comparar com o que ela responde e já aprendeu. Ah, é maravilhoso. Meu Deus, que orgulho. Será que eu li tudo? Talvez eu tenha passado por alguma mensagem. Voltando. Não, acho que passei por tudo. Tá. Continue mandando dúvidas, tá? Eu quero isso aí. Eu quero tirar todas as dúvidas de vocês para vocês ficarem assim, ó, tá, eu sei que a Magda corrigiu isso, mas o senhor falou que tá certo, então a Magda só quer que eu cresça como pessoa, como estudante, como vestibulando, como ser humano, é isso que ela quer de mim. Então é isso que eu vou fazer, eu vou melhorar para o mundo. Mas tá certo, tá? Então, fiquem tranquilos, podem continuar mandando dúvidas. Ah, nem li ainda o primeiro desenvolvimento, agora que eu me dei conta. Vamos lá. Em primeiro plano, é necessário que a sociedade não seja uma reprodução da casa colonial, como disserta Gilberto Freire em Casa Grande Senzala. Então, isso aqui, ó, já traz um repertório sociocultural e faz o tópico frasal, né? Tópico frasal aqui, falando sobre não ser uma reprodução da casa colonial. Então, tu precisa me explicar o que é essa casa colonial, porque eu não sei, eu não estudei Brasil Colônia, não faço a menor ideia. Então, assim, ó, o autor ensina que a realidade do Brasil até o século XIX estava compactuada no interior da... Compactuada não, né? Compactada no interior da Casa Grande, curra. Meu Deus, cara, eu tô bêbado. Cuja religião era católica. E as demais crenças, sobretudo africanas, eram marginalizadas e se mantiveram vivas porque os negros lhe deram aparência cristã, conhecida hoje por sincretismo religioso. Uau! Então, o que ela diz assim, ó, no primeiro, a primeira frase é o tópico frasal, e esse tópico frasal, ele me diz sobre o que vai ser dito nesse parágrafo. E vai ser usado uma imagem do Casagrande Senzala para dizer qual é o problema da intolerância religiosa. E o problema é o seguinte, a intolerância religiosa ela é fruto de um Brasil colônia que tem toda a questão da representação na Casa Grande. Porque na Casa Grande, a religião que manda é a religião católica. E o pessoal que é da senzala, por serem africanos, tem religiões africanas. Só que os africanos, escravos,
eles não têm nada, tipo, eles não têm alma, eles não têm importância pro cara da Casa Grande. E isso inclui também a religião deles. Então a religião africana, ela é 100% desprezada. E mais, eles pegam a religião africana e dão uma alteradinha para parecer mais que o catolicismo. E isso é o sincretismo religioso. Ou seja, onde que nasce a intolerância religiosa? Lá na Casa Grande de Senzala, porque os africanos têm uma religião, a Casa Grande tem outra, e a religião da Casa Grande se sobressai. Se sobrepõe, no caso. Vai dizer que não é um argumento foda. Não é um argumento legal isso. Tu não fica tipo, cara, que inteligente, rapaz. Doideira, hein? Doideira. Depois eu respondo isso aqui que chegou pra mim. Um argumento super bom, né? Um argumento super inteligente. Eu gostei, tá? No entanto, não é razoável que ainda haja uma religião que subjugue as outras, o que deve, pois, ser repudiado em estado laico, a fim de que se combata a intolerância de crença. Ou seja, todo o argumento do primeiro desenvolvimento é: na Casa Grande tinha uma religião, na Senzala tinha outra, então a religião da Casa Grande se sobrepôs à da Senzala. E ela termina dizendo o seguinte: isso não é bom. Por quê? Porque se tu só conta a história, tu não tem posicionamento. Se o parágrafo dela terminasse aqui, ó, ela estaria fugindo do gênero. Por que fugindo do gênero? Porque não teria posição. Não teria opinião aqui. Teria só ela dizendo, ó, aconteceu isso, 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 isso. Tipo uma prova de história. Só que no texto dissertativo argumentativo, tu não tá fazendo uma prova de história. Tu tá me contando alguma coisa e usando isso para dizer qual é a tua opinião. E ela diz: não é razoável que ainda aconteça. Esse não é razoável, é uma forma bonitinha de dizer: isso é uma bosta. Não poderia ser assim. Só que tu não vai escrever isso é uma bosta no texto, entendeu? Não pode. Não vai fazer isso. O que diz? No entanto, não é razoável que ainda haja uma religião que subjugue as outras. Mas está dizendo, aconteceu isso e isso é ruim demais. Não pode acontecer isso. Ainda mais que nós vivemos um estado laico em que todas as religiões são iguais. Então, hoje no Brasil, se todas as religiões são iguais, não pode ter uma melhor que a outra. Esse é o argumento, essa é a defesa, e foi colocada essa defesa com base em uma questão histórica. Maravilhoso. Mas eu pergunto para vocês, tem algum caminho aqui para combater? E aí? Tem ou não tem? Pergunta, o tópico frasal tem que resumir o parágrafo? O tópico frasal é quando tu, na primeira frase, tu diz sobre o que tu vai falar. Então, quando ela diz assim, ó, é necessário que a sociedade não seja uma reprodução da casa colonial. Então, todo o parágrafo agora ela explicando a casa colonial e ela dizendo que é inaceitável, entendeu? Tipo, fez literalmente o que ela anunciou na primeira frase. Chegou aqui uma mensagem. É inaceitável, daria um impacto maior. É verdade. A solução é Estado laico, não? Não. Isso não é um caminho para combater nada. Você está dizendo assim, ó, o Estado é laico, todos são iguais. Então não está sendo respeitado. Tu está apontando o problema. Não está solucionando nada. Seria uma solução se ela dissesse assim, ó, portanto, para combater o problema é necessário que o Estado se torne laico. Ou, portanto, para combater esse problema é necessário que as pessoas reconheçam que o Estado é laico e, a partir disso, mudem as suas... Entendeu? Tá apontando o problema. Todo esse primeiro parágrafo é um apontar o problema. Apontar inconsistência, apontar hipocrisias. Entendeu? Aí chegou a pergunta. Mas soluções não seriam na conclusão? É isso que eu tô defendendo. Tá ficando claro? Dúvidas, por favor. Fala comigo. Tô com muito calor. Tá, sem dúvidas, então vou seguir. De outra parte, olha só, de outra parte, que coisa linda, né? De outra parte. O que tu acha que é melhor, além disso ou de outra parte? Tanto faz, cara, tanto faz, de outra parte.
De outra parte, tipo, o sociólogo Zygmunt Bauman defende na obra Modernidade Líquida. Meu Deus do céu, a pessoa citou modernidade líquida. Que coisa chata. Todo mundo cita modernidade líquida. É muito chato. Que troço bem chato. Meu Deus do céu. Quer ver se uma pessoa é chata? Vê se ela cita modernidade líquida. Ah, professor, mas eu cito. Desculpa, não foi para ti que eu falei. Tô brincando, gente. Seguinte. Olha só. O Modernidade Líquida do Bauman é o repertório sociocultural mais usado da prova do Enem. Todo mundo fala da modernidade líquida. Todo mundo. O corretor pega a modernidade líquida e pensa, puta que pariu, mais uma modernidade. Porque é todo mundo falando de modernidade líquida. Aí tu vai perguntar, tá, professor, então isso é errado? Não, não é errado. Só é chato. Mas tá errado? Não, não tá errado. Posso descontar porque eu não gostei? Não, eu não posso descontar. Por quê? Porque está correto. Está bem utilizado. Se tu conseguiu fazer uma boa adaptação da modernidade líquida ao que tu quer defender, se tu conseguiu fazer uma boa ligação entre isso, é isso que eu vou avaliar. Eu não vou avaliar se eu gostei disso. Não é, porque gostar é relativo. Eu gosto do Grêmio, tem gente que gosta do Inter. Acontece, entendeu? Então, quando vocês ficam preocupados, professor, será que eu posso botar, o corretor não vai ficar de cara? Se o corretor ficar de cara, morde as costas, entendeu? Tipo, o problema é dele. Porque não é isso que está sendo avaliado. Está sendo avaliado a tua competência de pegar um repertório sociocultural e ligar com o tema. Se tu fez isso com modernidade líquida ou com o gibi do Cebolinha da Turma da Mônica, não me interessa. Não interessa. É o mesmo que foi perguntado ali do dado antes. Eu tenho que pegar dados sempre de lugares relevantes. Se tu pegar dados de lugar relevante, melhor. Melhor. Mas se pegar um dado do dados.com e tu conseguiu associar e conseguiu defender e tá bem argumentado, é o que me importa. É o que me importa. O que eu não indico é tu inventar coisa. Inventar é ruim. Por quê? Porque a chance de tu estar errado é muito grande, porque as pessoas não inventam nem bem. Tipo, umas mentiras descaradas, assim. Mas, cara, o que importa aqui é a tua capacidade. Entendeu? Ainda não falar de modernidade líquida. Mas olha só, gente. Pode falar. É justamente isso que eu tô defendendo, tá? Só meu ponto é, se tu tem algum repertório diferente, melhor, tá? Porque o corretor não aguenta mais. Mas se tu só pensou no modernidade líquida, é melhor botar do que não botar. Que daí tu vai botar uma trava na tua cabeça dizendo, não posso, porque o senhor falou que não pode. Não falei isso. Eu não falei em nenhum momento que não pode. Eu falei justamente que pode. Só que vocês têm que ter consciência de que todo mundo usa isso. Então tu não vai estar sendo criativo em nada. Agora, se tu usa outra coisa... Chegou uma mensagem... Chegou uma mensagem aqui, ó. Mas o gibi do Cebolinha é muito mais da hora. Uhum. Uma vez eu fui corretor corretor. Uma vez eu fui fiscal da URGS. É muito legal ser fiscal. Falei pra vocês já, né? Vocês têm que ser fiscal, cara. É muito legal. Aí eu fui fiscal da URGS. Daí o segundo dia da URGS é redação, né? É português e redação. E aí... Fiquei curioso, né? Tava na letras. Aí eu fiquei curioso, né? Queria ver as provas e tal. Daí às vezes eu passava assim, meio que olhando. Mas não era porque eu tava olhando, assim, daí balançava a cabeça, tipo, errou assim. Tipo, só queria ver as questões, que eu tava curioso e tal, né? E aí, o tema da redação foi em 2014 isso. O tema da redação foi para você, que livro deveria ser um clássico? Esse era o tema da redação da URGS. Para você, que livro deveria ser considerado um clássico? Aí tu tinha que dizer, não, o livro tal é realmente muito bom, porque ele desperta isso, porque ele tem esse movimento, e as pessoas se sentem assim, e nananã, e nananã, e nananã. Tribom, assim, o tema. E aí eu fui lendo os títulos, que as pessoas já anunciavam que livro que elas escolheram no título, assim, né? E aí teve um que veio, Turma da Mônica. Eu fiquei tipo, porra! Se essa pessoa escolheu Turma da Mônica como um livro que deveria ser um clássico, ou esse texto tá muito bom, ou esse texto tá muito ruim. Entendeu? Não tem meio termo, não tem como esse texto tá ok. Ou esse texto tá muito top, tipo assim, ó, meu Deus, que genial.
Ou tá horrível esse texto. Só que eu não pude ler, né? Não podia ler. Mas eu achei maravilhoso isso. Turma da Mônica cria caráter. Cria mesmo, cara. Pô, Turma da Mônica é maravilhoso. Eu sigo essas páginas de Instagram, o Gibi Nostalgia. Às vezes eles postam uma tirinha inteira assim na Turma da Mônica. Eu acho muito legal. Saudades. Mas enfim. De outra parte, o sociólogo Zygmunt Bauman defende na obra Modernidade Líquida que o individualismo é uma das principais características e o maior conflito. Vejam como essa pessoa só usa aposto com travessão. Aliás, isso aqui nem é aposto, né? Viajei, desculpa. Como essa pessoa só usa travessões. Era isso que eu queria dizer. Porque ela fica, tipo, fazendo apontamentos muito importantes para as informações que estão dentro do travessão. Ah, deu uma viajada agora, tô bêbado, certamente. Então, olha só. E o maior conflito? Isso aqui seria uma informação de que se colocar entre parênteses, por exemplo. Mas quando ela coloca travessão, dá muita importância para o conflito. Conflito causado pelo individualismo da pós-modernidade. E, consequentemente, parcela da população tende a ser incapaz de tolerar diferenças. Por que existe intolerância religiosa? Por causa do individualismo. Ou seja, eu só tolero o que eu gosto. Se eu não gosto, se tu é diferente de mim, eu não tolero. Que baita argumento. Vocês não acham um argumento muito legal isso? Eu achei os dois argumentos muito bem escolhidos. Putz, muito bem escolhidos. Só que aqui, olha o tamanho desse tópico frasal, meu. 4 linhas de tópico frasal, cara. É claro que não vai sobrar muito espaço daí para tu, de fato, argumentar. Então, dentro do tópico frasal já tem uma argumentação aqui. Gostei mais ou menos. Não sei. Seria muito mais legal se tivesse um tópico frasal dizendo. De outra parte, é importante apontar o quanto a pós-modernidade nos deixou, nos trouxe dificuldades para tolerar diferenças. Aí tem uma frasezinha só, tópico frasal, dizendo, ó, vou falar de pós-modernidade que dificulta o tolerar diferenças. Aí tu fala disso. Zygmunt Bauman, falava isso e justamente eles ilustram dessa maneira. Sabe, tipo, uma organização mais inteligente. Mas ok, são jeitos diferentes. São jeitos diferentes de fazer o texto. É por isso que é muito foda tu dizer... É por isso que é muito foda tu dizer assim, ó, pessoal, é errado fazer. Não façam isso nunca. Tem coisas que realmente não é pra fazer. Tipo, primeira pessoa. Pode escrever primeira pessoa no texto? Ah, não usa primeira pessoa. Daí os corretores e os professores meio que proíbem primeira pessoa. Não é proibido. Não é proibido. É que a chance de tu fazer errado é muito grande. Então o professor chega e diz assim, ó, não faz. Terceira pessoa e vamos até o final. Mas não é proibido usar a primeira pessoa no texto. O problema é que tu vai errar, porque, sei lá, dá umas viajadas, entendeu? Como assim errar, professor? Poxa, esse do ano que eu fui corretor, porra, que eu fui fiscal, que é o da Pra Você Que Livro Deveria Ser um Clássico, ele foi maravilhoso. Por quê? Presta atenção, tá? O tema era literalmente para você que livro deveria ser um clássico. Aí o aluno vestibulando, ele já vai para a prova meio apavorado, pensando, meu Deus, vai cair uma coisa extremamente difícil, vai cair, sei lá, um negócio impossível que eu não faço a menor ideia de como é que escreve. E aí ele abre a prova de redação e tá escrito lá, para você que livro deveria ser um clássico. Para mim, ele quer saber a minha opinião. Minha opinião. Legal, então vou escrever. E aí as pessoas meio que estavam uma viajada. Por que dava viajar? Que daí escrever assim. Para mim, o livro que deveria ser um clássico é Harry Potter. Por quê? Porque Harry Potter me fazia sentir coisas maravilhosas dentro de mim, me dava sonhos, eu queria ser um bruxinho, porque eu tinha muita vontade de vestir uma capa e fazer mágicas por aí. E é por isso, inclusive, que hoje eu sou um grande mágico, porque eu sempre quis ser como Harry Potter, porque não sei o que... Tá, mas olha só. Por que o Harry Potter deveria ser um clássico? Quando tu usa a primeira pessoa, tu começa a dar umas viajadas e começa a falar de ti. Quando vê, o texto vira uma biografia tua. Que daí tu começa, porque eu queria ser assim, porque quando eu era criança eu acreditava que meu pai lia pra mim, porque eu queria ser um bruxinho, porque eu tinha uma varinha, porque eu tinha uma capa. Foda-se tu, entendeu? Não interessa tu, interessa o texto, interessa o livro. Por que Harry Potter deveria ser um clássico?
porque Harry Potter foi escrito assim, porque ele tem essa mania aqui, porque ele fez isso, porque ele despertou isso nas pessoas, porque... Ou seja, se tu usa a primeira pessoa, tu se coloca como centro. Se tu usa a terceira pessoa, tu coloca o objeto como centro. Tu entende? Mas não seria problema usar a primeira pessoa para ilustrar algumas coisas. O problema é, quando a pessoa diz, posso usar a primeira pessoa, ela vai lá e se passa. Dá uma viajada. Aí, óbvio que eu vou dizer, pessoal, olha só, não usem a primeira pessoa. Que é muito mais fácil dizer isso. Entendeu? 99% da população brasileira aprendeu a ler com os gibis da Turma da Mônica, de acordo com dados... de acordo com dados do Blavers. Muito bom, cara. Que loucura. E aqui chegou uma mensagem aqui do Pablito. Ó. Sor, tu falou uma coisa, Tri. Vale me usar como exemplo? Sim! Claro que vale. Vale. Ah, porque eu tenho uma tia que engravidou com 14 anos. Posso usar o exemplo da minha tia? Pode. Óbvio que pode. Mas é isso que eu tô dizendo. Às vezes a gente fica muito nessas de é proibido. Não é que seja proibido. É que se tu vai falar da tua tia e não relaciona a tua tia com o tema, óbvio que tá errado. Agora, se tu fala assim, ó, isso é um problema que afeta mais de 400 mil mulheres por ano, e isso também aconteceu com a minha tia fulana de tal, que com 14 anos engravidou e passou um grande aperto porque a família não pôde apoiar e ela teve que trabalhar e teve que largar os estudos. Isso revela o quanto a gravidez na adolescência impacta negativamente em relação aos estudos das adolescentes e aumenta a evasão escolar em 85%, de acordo com o site Blavers. Pronto, está extremamente bem argumentado. Eu usei a minha tia de exemplo. Vocês entenderam? O problema é que daí a gente fica muito nessa de proibido. Não é que seja proibido. É que a chance de tu dar uma rateada é muito grande. Porque daí eu vou ficar falando da minha tia. Não, porque a minha tia, ela tem uns problemas no dedão, assim, ela tem umas frieiras muito complicadas, né? Foda-se, cara, eu não quero saber disso, entendeu? Daí as pessoas dão umas viajadas. É esse o problema. Mas olha o que eu falei. Não é proibido usar a primeira pessoa. Tu pode usar, inclusive, o exemplo da tua tia. Tu pode dizer, minha tia passou por isso. É que a questão é o quanto tu consegue fazer isso bem feito. E não é todo mundo que consegue. Exige muita prática. Mas é uma arma. Ficou claro isso? Se não ficou claro, assistam de novo a aula. Que eu acabei de te dar um exemplo agora de como usar a tia. Assiste de novo. Não tem problema, tá? E assim, continuem fazendo o que vocês estão fazendo, entendeu? Só tô ampliando horizontes pra gente não ficar tão desesperado. Assim. Se tu consegue fazer isso bem feito, tu consegue mentir fácil, teoricamente. Na real é. Tu pode falar da tua tia. Enfim. Agora minha tia tem qualquer problema cair no Enem. Ah, muito bom. Maravilhoso. Tá, vou seguir. Esse problema assume contornos específicos no Brasil, onde, apesar do multiculturalismo, que bonito, hein? Há quem exija do outro a mesma postura religiosa e seja intolerante a aqueles que dela divergem. Nesse sentido, um caminho possível para combater... Olha aqui veio, ó, na última frasezinha. Para combater a rejeição e a diversidade de crença, é desconstruir o principal problema da pós-modernidade, segundo Bauman, o individualismo. Na última frasezinha ela veio assim, um caminho possível pode ser isso aqui, ó. Mas vocês percebem que, olha só, daqui até aqui da argumentação, é ela falando dos problemas, ela falando das causas, ela falando do porquê que nós estamos convivendo com a intolerância religiosa. Então, muitas vezes, quando aparece caminhos para combater tal coisa, o aluno fica desesperado e fica escrevendo caminho, do início ao fim, assim, argumenta caminhos. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona.
Tu tem que fazer o texto exatamente como tu tá acostumado a fazer. Vou botar uma causa no primeiro desenvolvimento, outra causa no segundo desenvolvimento. Vou botar uma causa e uma consequência. Vou botar consequência e consequência. Eu vou fazer o texto como eu tô acostumado a fazer. Entretanto, eu preciso dar atenção para a proposta de intervenção, coisa que as pessoas não fazem. Vocês que estão fazendo o cursinho, vocês estão careca de saber. Gente, olha só, isso é uma coisa que vocês têm que se dar conta em relação à realidade dos outros. Tu tá fazendo cursinho. Tu é mergulhado em coisas de vestibular. Tu tá mergulhado. O teu universo é vestibular. Tu sai na rua, tu vê uma planta e tu pensa, olha um musgo. Que legal o musgo que tá ali, porque meu professor de biologia falou que era um musgo. Nunca que tu ia falar que era um musgo. Vocês entendem o que eu tô dizendo? Tu tá mergulhado no vestibular. Tu sai na rua, tu fica olhando assim, isso aqui eu vi na aula de física, isso aqui eu vi na aula de biologia, isso aqui eu vi não sei em lugar. Tu vê uma placa que tem um negócio que tá com uma vírgula errada, tu fica, o senhor falou que tá errado. Tu fica assim, porque tu tá mergulhado no vestibular. Então tu tá careca de saber que tem que ter uma proposta de intervenção, que tem que ter repertório sociocultural, que tem que ter isso, que tem que ter aquilo, que tem que usar conjunção. Tu tá careca de saber. Só que as pessoas que não estão mergulhadas com vocês não fazem a menor ideia. Elas não estão nem aí. E existem, pessoal, no Enem, são 5 milhões de pessoas fazendo a prova do Enem. Vocês acham que as 5 milhões de pessoas estão se preparando para a prova? Sério, falando sério. 5 milhões de inscritos. Aí o vestibulando fica desesperado. Meu Deus, tem 5 milhões de inscritos no Enem. Eu nunca vou passar. Pelo amor de Deus, gente. Vocês acham que as 5 milhões estão estudando? Vocês acham mesmo isso? Acham mesmo. Nessa turma, tem 11 pessoas e as 11 não estão estudando. Imagina 5 milhões. Botei agora uma pulguinha atrás de vocês aí, né? Tem alguém aí que não está estudando. Mas eu só tô querendo mostrar para vocês, gente. Só tô querendo mostrar para vocês que às vezes a gente fica apavorado. Vocês ficam apavorados com o número. Porque tem um monte de gente e tal, porque vocês têm que pensar que o Enem ainda é uma prova que examina como é que está o ensino médio, porque ela é o Exame Nacional do Ensino Médio. Se as pessoas forem mal no Enem, isso é um índice, isso é um indicador de que o ensino no Brasil está ruim. Isso é um indicador de que o ensino no Brasil está ruim. Se tem 5 milhões de pessoas fazendo a prova, e das 5 milhões, sei lá, 1 milhão tira 0 na redação, isso é desespero. É 20% dos vestibulandos que não sabem nada. Vocês imaginam isso para o índice agora de educação? Então, o que eles têm que fazer? Eles têm que criar mecanismos para, primeiro, sistematizar a prova, ou seja, como é que eu vou fazer a correção e mostrar que está certo e está errado para eu fazer isso aqui mais rápido e conseguir? Tem que ter repertório sociocultural, tem que ter conjunção, tem que ter proposta de intervenção, tem que estar bem argumentado, não pode errar o português. Isso são as competências, são formas do cara olhar e dizer assim, nessa competência aqui eu vou dar essa nota, nessa aqui essa nota, nessa aqui essa nota, então não fica relativo. Não é tipo, vou tirar 900 e daí o mesmo texto vai tirar 200. Não, cara, tem ali, competência é essa aqui, eu preciso mostrar que eu sei fazer isso aqui. E deu. A chance de tu tirar 1000 a partir do momento que tu tem consciência disso é muito grande. É muito grande. E eu sei que poucas pessoas tiram 1000, mas é também, primeiro, porque não estudam, segundo, porque não praticam, terceiro, porque não fazem a menor ideia do que está acontecendo. Tem um monte de gente que só vai para a prova e deu. Vocês estão estudando, estão praticando, tem uma corretora que está sendo extremamente rígida com vocês e vocês têm consciência do que está acontecendo. A chance de vocês tirarem 1000 é infinitamente superior a 95% dos vestibulantes que vão fazer essa prova. Mas é muito por uma questão não só motivacional, mas também porque vocês entendem o que está acontecendo ali. Vocês sabem que os caminhos para combater a intolerância religiosa não significa que eu preciso ficar dando caminhos do início ao fim. Vocês sabem que tem que ter propósito de intervenção. Mas desses 5 milhões, 95% não faz a menor ideia do que é uma competência de prova. Eles não sabem que tem que ter um repertório sociocultural. Eles não sabem que tem que usar conjunção. Tem gente que não sabe estruturar um texto. Tem gente que não sabe escrever 5 linhas. E tem gente que não sabe que tem que resolver um problema que ele mesmo escolheu.
Então, a partir do momento que vocês reconhecem que tu sabe disso, mas 95% das pessoas não sabem, tira um peso do tamanho do mundo dos teus ombros. Que tu pensa assim, ó, cara, eu sou capaz. Eu só preciso organizar meu bagulho aqui nessa folha, escrever, enviar, e meu texto vai ser muito melhor do que o de uma galera. Pronto. Vamos olhar os comentários. Pior é quando sai o número de quantos zeraram a redação. Em 2014, no Enem, mais de 500 mil zeraram e foi assim, ó, um escândalo internacional. Foi horroroso. Não é 24 horas, mas é o máximo para não ficar com saúde mental destruída. Cara, quando eu era vestibulando, era tudo. Assim, ó, tipo, tudo eu olhava assim, cara, isso aqui eu vi em tal lugar, isso aqui eu vi em outro lugar. Meu Deus, uma angiosperma. Tipo, tu ficava, sabe, viajado, assim, não tem nada a ver. Ano passado teve um dos maiores índices de zero na redação, se eu não me engano. Não lembro. Mas acho que foi alto mesmo, né? Foi alto mesmo. Antes tirar 600 do cursinho que no Enem. Aham. E é isso aí. E é isso aí. E vocês têm que pensar. Deixa eu ver aqui. Poxa, perdi comentários aqui, gente. Ah, boa. Peraí, deixa eu ver em cima aqui. Sônia, eu não escrevo tão bonito assim, mas eu vou colocando exemplos e pontos negativos e o que gera. Não dou soluções apenas na conclusão. Tá, tu dá solução na conclusão. Se dá solução na conclusão, tá ótimo. Isso aí. Tem que dar solução, né? E, deixa eu ver. Eu acho que fiquei um pouco traumatizado com as correções. Porque falaram que o D1 tem que ser a maior parte do texto. Quem te falou? Eu não falei isso. Me falaram que o D1 tem que ser a maior parte do texto, logo o meu D2 fica muito curto, às vezes vago, que só falo o que é praticamente em um exemplo. Ah, meu. Não, tá. Não é o D1 que é mais longo e importante. Os dois desenvolvimentos têm a sua importância, porque cada um fala de uma coisa. Vejam, olha só, tá na cara de vocês aqui, ó. Tá no slide. Tá literalmente do mesmo tamanho os dois desenvolvimentos. E cada um falando a sua maneira de cada coisa. O primeiro desenvolvimento falando da questão da Casa Grande Senzala e o segundo desenvolvimento falando do individualismo do Bauman. Cada um com a sua importância. Esse negócio de D1 tem que ser mais longo aí, eu nunca falei isso aí, meu. E aí vem a proposta de intervenção oficial. Vamos na proposta de intervenção. Urge, portanto, que indivíduos e instituições públicas cooperem para mitigar a intolerância religiosa. O que é a primeira frase da conclusão? Tipo um resuminho, assim. Pode ser um resumo do que foi defendido ou um resuminho do que tu vai defender. Mas um resuminho. Resuminhos sempre são bons. Por isso que eu peço tópico frasal para vocês. É lindo ter tópico frasal. Tu mostra pro corretor que tu tá muito bem planejado. Porque tu diz assim, ó, nesse parágrafo vou falar disso aqui. E aí tu vai lá e fala disso aqui. Nesse parágrafo vou falar de outro bagulho. Aí tu fala de outro bagulho. Aí na conclusão tu diz, do texto eu falei disso, então vamos resolver. Ou, na conclusão tu diz, para resolver a gente tem que dar uma atenção para isso aqui, ó. E aí tu vai lá e dá a proposta. Tu mostra pro corretor todos os passinhos que tu tá dando, sabe? Pô, é muito bom isso, cara. Mostra que tu tem total segurança do que tu tá escrevendo, sabe? Enfim. Cabe aos cidadãos, agente, ação, meio, 4, efeito, 5, detalhamento. Vamos lá. Cabe aos cidadãos, agente, repudiar, ação, a inferiorização das crenças e dos costumes presentes no território brasileiro por meio de debates nas mídias sociais capazes de desconstruir a prevalência de uma religião sobre as demais.
Ao Ministério Público, aliás, desculpa. Tá. Ao Ministério Público, por sua vez, compete ação promover, botar aqui, promover ações judiciais pertinentes contra atitudes individualistas ofensivas à diversidade de crenças. Assim, observada a ação conjunta entre população e poder público, alçará o país à verdadeira posição de Estado democrático de direito. Então, isso aqui tudo é o efeito. Tipo assim, se tu fizer isso que eu tô mandando, a solução... Aliás, se tu fizer isso que eu tô mandando, a consequência é essa. É alçar o país à verdadeira posição de Estado democrático de direito. O que tem aqui, tá? Tem agente, tem ação, tem meio e tem efeito. O que é o detalhamento? É o quanto tu coloca informações sobre essas ações, sobre o agente, sobre o meio e tal. Se tu é um corretor muito chato, tu diz assim, não sei se teve detalhamento, podia ter explicado melhor. Porque o detalhamento é o único que é meio relativo aqui, tá? É meio relativo. Tipo assim, não ficou bem explicado. Desculpem. Mas tem agente, tem ação, tem meio e tem efeito. Isso aqui não dá para discutir. Então, aqui 40 pontos, aqui 40 pontos, aqui 40 pontos, aqui 40 pontos, 160. Já tira 160 na competência 5. Aí tu pega um corretor que pensa, não, mas olha só, ele está explicando, onde que vai ser feito esses debates, está explicando qual é o intuito, que é desconstruir essa prevalência de uma religião. Inclusive esse intuito aqui, já é 4 também, já é outro efeito. Tá mostrando o intuito, tá mostrando onde é que vai ser feito, inferiorização das crenças e discussões presentes no território brasileiro. Tá dando uma explicadinha, eu acho que eu gostei, eu acho que tá bem explicado. Aí vai lá e diz que tem detalhamento. Aí dá 200. Aí tu vai me dizer assim, tá, Soro? Então pode ser que o cara ache que tem detalhamento e outro que acha que não. Como é que tu resolve isso? Detalhando mais. Botando mais informações sobre essa atuação. Entendeu? Bota mais informações sobre isso. Quem vai fazer? Que cidadão é esse? Nananã. Tipo, tenta ser mais específico nessas explicações para que não corra risco de alguém achar, não tá bem detalhado. Mas por que pode ser relativo isso? Porque a correção é feita por 2 corretores. Se um achar que tá bem detalhado e o outro achar que não, a tua nota vai ser a média dos 2. Entendeu? Mas não tem como discutir que tem agentes, tem ação, tem meio, tem efeito. Isso está claríssimo. Então, menos de 160, essa competência 5 não tira. Não tira. O quanto tu vai investir nas informações vai garantir o teu 200. Entendeu? E vamos agendar outro sábado, então, para falar mais sobre redação. Eu topo. Eu sou desses. Vamos dar. Vamos fazer assim. E aí, o João Vitor perguntou assim, aliás, não perguntou, ele comentou. Eu não entendi porque ele apontou que são cidadãos que tem que repudiar. Parece que ficou sem a gente nessa parte. Então, eu acho vago, tá? Tu dizer assim, o cidadão. Tá, mas que cidadão é esse? Mas tem, tipo assim, tem agente. O agente é o cidadão. É tipo tu dizer, o governo. O agente é o governo. Tá, mas quem do governo? O Ministério da Educação? O Ministério da Saúde? Tipo, o quanto tu explica isso, melhora o teu detalhamento. Pode ser. E aí, João, esse teu comentário ele é muito bom, tá? Porque daí, claro, como eu tô falando com vocês, algumas coisas podem me escapar. Mas, tipo assim, o corretor, ele pode encasquetar com isso também. Ele pode ficar assim, cidadão, tá, mas isso aqui não tá bem explicado que cidadão é esse. E aí perde no detalhamento porque não explicou quem é o cidadão. Pode ser que sim, o corretor pode ficar meio, meu, cidadão e não explicou bem, né? E aí não dá o detalhamento. Aí você diz, o cidadão que faz parte do grupo X, que funciona assim, e nananã, tem que fazer tal coisa. Se você explica melhor quem é esse cidadão, aí beleza, garantimos o detalhamento. É o mesmo dizer governo. O governo deve distribuir camisinhas. Não, como assim o governo? Quem do governo? O governo a partir do Ministério da Saúde deve... beleza, então o Ministério da Saúde, que é do governo. Tá, agora sim, agora entendi. Sabe, umas coisas nesse sentido, assim. Mas o teu comentário é realmente muito, muito pertinente. É isso aí. Mas que tem, a gente tem, só não tá bem explicado. Tá? Parei de compartilhar.
Então tá bom. Lembrando que amanhã tem aula, né? Das 9 às 11 da manhã, teremos uma aula especial de português. Qual é o objetivo dessa aula, tá? Tem algumas coisas que eu tirei do nosso plano de estudos, mas eu fico me sentindo culpado. E aí eu quero botar de volta. Não, é que assim, ó, como a gente está fazendo um estudo muito focado no Enem, tem coisas que importam mais e coisas que importam menos. Por exemplo, classes de palavras. Putz, eu dei muita atenção para classe de palavras. Porque para o Enem importa muito. Mas eu não dei tanta atenção assim para sintaxe. Porque para o Enem não importa muito. Mas, ao mesmo tempo, eu quero falar um pouco mais sobre isso e dar alguns exemplos que sejam diferenciados assim para vocês, sabe? Então, a intenção dessa aula, ela é muito nisso. É eu garantir que vocês vão ter também sintaxe bem explicadinho e tal, para que isso sirva como uma melhora do rendimento de vocês. Então é isso. A gente vai ter uma aula foda amanhã. Foda, vai ser foda. Vocês vão gostar, certamente vocês vão gostar. Mas o ponto é, ela serve como um acréscimo. Ela serve como um acréscimo. Por isso ela é dada em caráter de acréscimo no sábado. Porque eu não vou deixar vocês na sexta-feira, que é o horário da nossa aula, sem nenhum conteúdo que vai aparecer na prova do Enem. Vocês não vão sentir nada de falta. Mas eu gosto de dar coisas a mais. Então é isso que nós vamos fazer amanhã. E eu tenho certeza que vocês vão gostar e aguardo vocês. Tá bem? Então tá bom. Obrigado. Vocês são muito bons para mim. E eu gostei da aula hoje. Foi muito proveitosa. Espero que tenha ficado claro, tá? Se vocês tiverem qualquer dúvida, pode me mandar. Manda mesmo, não tem mistério. E é isso aí, tô aqui por vocês, tá? Fiquem bem, até a próxima. Tchau, bom final de semana. Vocês são maravilhosos, eu gosto de vocês. Então, boa. Questão de correção, tá? É que, É que eu não corrijo os textos de vocês porque me demanda muito tempo corrigir redação. E eu tô, assim, atolado de coisa. Porque daí eu faço 8 horas na rádio, mais dou aula para vocês e dou aula curso, dou aula particular. Então, na real, eu trabalho, tipo, 3 turnos, assim. Então, a correção, ela me demanda um tempo que eu não tenho. Mas eu posso ver um caráter especial sobre isso. Não prometo, mas eu vou ver, tá? De verdade. Porque eu quero dar uma olhada um pouco mais atenciosa no que vocês estão fazendo também, tá? Mas não é falta de interesse, pelo amor de Deus, gente. É falta de tempo. Tô desesperado de tempo. Então tá. Amo vocês. Tchau.